A gente precisa começar essa história no lugar onde o dinheiro fala mais alto que qualquer outra coisa no Brasil. A Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Aqueles prédios espelhados que parecem feitos de gelo e arrogância, sabe? Eram ali que ficavam os escritórios da Atlas Capital, uma holding gigantesca que mexia com bilhões, que decidia o futuro de empresas, que empregava uma multidão de gente de terno apertado e sapato italiano. Pois bem, no meio daquele formigueiro de gente poderosa, tinha a Marina. Marina não era acionista, não era diretora, nem analista sênior. Ela era a estagiária, e não do tipo que senta na frente do computador para fazer planilha. Era a estagiária que servia o café. Pode parecer pouca coisa, mas na Atlas Capital o café era uma arte, ou melhor, uma arma. Tinha que ser na temperatura exata, o blend especial que vinha de Minas Gerais e servido sempre com um sorriso que parecia colado com super bonder, mesmo que por dentro a alma estivesse esfarelando. Marina fazia a ronda matinal. O carrinho prateado, que parecia um altar de cromo, deslizava pelo carpete cinza, silencioso. Ela empurrava aquilo com a dignidade que restava. Doutor Olavo, seu café. Sem açúcar, como sempre. Doutor Olavo, o CEO, um homem na casa dos 50, com um rosto que parecia esculpido em granito de tanto botox e preocupação, nem levantava os olhos do monitor. Obrigado, menina. Menina. A palavra vinha carregada de desprezo educado. Marina, que tinha 26 anos e um diploma de finanças de Oxford pendurado, metaforicamente claro, porque o original estava escondido no fundo de uma gaveta em seu apartamento alugado na Vila Olímpia, era tratada como uma mobília de serviço. Ela se movia naquele andar executivo, ouvindo as conversas que valiam milhões. Estamos comprando a Petrochix, vamos fazer um spin-off da subsidiária de logística. E ela ali, limpando migalhas de um biscoito finíssimo que custava o preço do seu almoço. E a humilhação não vinha só dos chefes, vinha da Letícia, a supervisora de RH, que era só um pouco mais velha que Marina, mas que vestia o poder como um manto. Marina, o café do 28º andar está frio. Você sabe que a visita do fundo americano chega em 10 minutos. Se eles acharem que nosso serviço é relaxado, perdemos o investimento. Vai refazer. E capricha, hein? Parece que você está servindo água de salsicha. Marina respirava fundo. 1, 2, 3. Ela podia, naquele instante, citar de cabeça as últimas 3 aquisições feitas pela Atlas Capital e prever com 90% de certeza qual seria a próxima taxa Selic. Mas ali, ela só podia dizer: sim, Letícia, refazendo agora. A verdade é que a vida de Marina era um truque de mágica mal feito. Há 2 anos, Marina Pires de Almeida não servia café. Ela bebia champanhe francês em varandas de Londres, fechava negócios em Tóquio e tinha uma conta bancária que faria a maioria dos engravatados da Faria Lima salivar de inveja. Ela se formou em Oxford com louvor, especializou-se em análise de risco e estratégia de mercado. E, antes dos 25, já tinha montado um fundo de investimentos que parecia à prova de balas. Ela era a Golden Girl, a garota prodígio brasileira que tinha conquistado o mercado europeu. E aí veio o golpe. Não foi um erro de cálculo, nem uma crise de mercado normal. Foi uma traição fria e calculada. Um sócio que ela confiava cegamente, um mentor que a ensinou a amar a frieza dos números, orquestrou uma das maiores pirâmides financeiras disfarçadas de fundo de hedge que o mercado já tinha visto. Marina, inocentemente ou talvez por excesso de confiança, investiu quase toda a sua fortuna pessoal e a de seus clientes mais próximos. Quando a casa caiu, caiu com a força de um tsunami. Em 3 dias, Marina perdeu tudo. Não só o dinheiro, mas a reputação, o futuro e a paz. A investigação em Londres a inocentou rapidamente de qualquer participação no crime. Ela era vítima, não cúmplice, mas o estrago estava feito.
Sua marca estava manchada. Ninguém contrataria alguém que, mesmo sendo inocente, tinha sido o rosto de um desastre de bilhões de libras. Ela precisava sumir, recomeçar. Não na Europa, onde a sombra do escândalo a perseguia, mas no Brasil, sua terra natal, onde o anonimato era mais fácil de comprar. Marina jurou a si mesma: zero luxo, zero ostentação, zero currículo. Ela precisava de um emprego onde ninguém jamais desconfiasse da sua capacidade real, onde ela pudesse se reconstruir do zero, juntar migalhas e, quem sabe, um dia voltar ao jogo. E foi assim que a formanda de Oxford, que falava 4 idiomas e entendia de derivativos como ninguém, se tornou a estagiária de café da Atlas Capital, ganhando um salário que mal pagava o condomínio. O uniforme cinza, folgado demais, era o seu disfarce perfeito. Naquela manhã de terça-feira, a rotina de cinismo e café quente foi quebrada. Marina estava na copa, limpando o pó das cápsulas de expresso, quando ouviu a porta de vidro do gabinete do Dr. Olavo se fechar com um estrondo que fez vibrar até o seu carrinho. O silêncio que se seguiu não era o silêncio normal de trabalho focado. Era um silêncio pesado, de tensão. O João, outro estagiário, que trabalhava com a papelada e tinha o dom de saber de todas as fofocas da Faria Lima, esgueirou-se até a copa. Marina, você viu a cara do Olavo? Não, João. Estava na sala de reunião do 300. Putz, você perdeu. Ele acabou de ter uma ligação que parecia que o mundo tinha acabado. Os diretores de risco e o jurídico foram chamados com urgência. Esquece o café, a coisa tá feia. Marina, profissionalmente, ignorou o alarme. Para gente daquele calibre, coisa feia podia ser uma queda de 0,5% nas ações. Mas enquanto ela preparava uma bandeja de água com gás para a reunião de emergência, ela notou a mudança na energia do andar. Os telefones tocavam sem parar, mas ninguém atendia com a voz habitual de confiança. As pessoas andavam rápido, mas com passos incertos. Ela entrou na sala de reunião. Os homens estavam todos lá, tensos, apertando os punhos. O ar cheirava a medo e desodorante caro. Dr. Olavo estava pálido. Ele tinha um pedaço de papel na mão que parecia ter sido amassado e desamassado 10 vezes. Eu quero a verdade. Quem vazou essa informação? O Dr. Ricardo, o chefe de risco, um homem metódico e frio, respondeu com a voz rouca: Olavo, não foi vazamento. É um ataque coordenado, não é um fundo só. São pelo menos 3 grandes players internacionais e eles estão operando em sincronia. A palavra ataque ressoou na sala. Marina, que estava servindo a água, parou atrás do Dr. Ricardo. Seus ouvidos de financista, que estavam adormecidos há 2 anos, despertaram. Eles estão vendendo a descoberto de forma massiva, Olavo. E o pior, não estão focando só nas nossas ações. Estão atacando a nossa dívida, espalhando boatos sobre a nossa saúde financeira, usando o noticiário gringo para criar pânico. É uma emboscada. Quanto perdemos hoje? Olavo perguntou, a voz quase um sussurro. No fechamento do pregão, perdemos 18% do valor de mercado em um único dia. Se isso continuar por mais 48 horas, teremos que emitir um fato relevante de emergência. E se a Fitch rebaixar o nosso rating, estamos fritos. O Dr. Ricardo usou uma expressão que Marina conhecia muito bem: short squeeze. Um short squeeze é quando investidores vendem ações que não possuem, apostando que o preço vai cair, mas a pressão de compra ou algum evento inesperado faz o preço subir vertiginosamente, forçando esses vendedores a comprar de volta a preços muito mais altos para cobrir suas posições. O que estava acontecendo com a Atlas Capital era o inverso, um bear raid, uma manobra onde os tubarões do mercado forçam a queda do preço para comprar a empresa por uma ninharia depois.
Marina, com o copo de água na mão, sentiu um arrepio. A tática era suja, mas absurdamente sofisticada. Ela não podia evitar. Seu cérebro de Oxford começou a rodar, ignorando o cheiro de café na sua roupa. Ela se lembrou das aulas de defesa contra aquisições hostis, um módulo que poucos alunos levavam a sério, mas que ela adorava. Olavo estava gritando: "Quem são esses caras? Ninguém faz um ataque desse porte sem se expor." Os principais são o Gavião Investimentos, de Nova York, Olavo. O fundo do Marcus Sterling. Marcus Sterling. O nome ecoou na mente de Marina. Um predador conhecido, um dos maiores vultures do mercado global. Um cara que cheirava a fraqueza de longe e atacava sem piedade. Olavo bateu na mesa. O que nós temos de capital de giro para aguentar a pressão? Se o pânico continuar e os nossos bancos de custódia começarem a pedir garantias extras, Olavo, em 3 dias, podemos ter problemas de liquidez para fechar o mês. A sala mergulhou no desespero. 3 dias. A Atlas Capital, uma das maiores holdings do país, estava a 72 horas de uma crise de solvência. Marina terminou de servir a água, sua mão tremendo levemente, não de nervosismo, mas de excitação profissional reprimida. Ela estava ouvindo o jogo que ela nasceu para jogar, mas estava na arquibancada, vestida de copeira. Ela se retirou da sala, fechando a porta com cuidado, voltando para o mundo do carpete e dos carrinhos de café. Matt! O resto daquela terça-feira foi um caos controlado. A Faria Lima é especialista em disfarçar o pânico. Por fora, os ternos continuavam impecáveis. Por dentro, os telefones corporativos não paravam de vibrar com notícias ruins. Marina, na Copa, tinha uma visão privilegiada do campo de batalha. Enquanto ela organizava os talheres, ela ouvia fragmentos de conversas que valiam mais que qualquer relatório de mercado. Vender ativos? Quais ativos? Vamos queimar o colchão de segurança? Isso é loucura? O mercado não acredita na nossa nota de esclarecimento. O Sterling está jogando pesado. Ele está usando o algoritmo de notícias falsas para desmoralizar a nossa gestão. Marina parou de limpar. Algoritmo de notícias falsas. Isso era novo. Ela se sentou em uma cadeira escondida na copa, pegou seu celular antigo, um modelo básico para não chamar atenção, e digitou rapidamente. Ela não estava procurando por fofocas, estava procurando por dados brutos. Em Oxford, Marina não estudou apenas finanças clássicas. Ela se aprofundou em fintech e análise de dados comportamentais em escala global. Ela sabia que para derrubar uma empresa desse porte em tempo recorde, não bastava vender ações. Era preciso destruir a confiança, e a maneira mais rápida de fazer isso era através das mídias sociais e dos canais de notícias secundários. Ela acessou o site da Atlas Capital. A nota oficial era seca, burocrática, ineficaz. Ela acessou os feeds financeiros internacionais. Os artigos sobre a Atlas Capital eram negativos, mas não pareciam vir de fontes jornalísticas tradicionais. Eram blogs de investimento, analistas independentes, recém-surgidos, todos com a mesma narrativa. A Atlas estava podre por dentro. Marina sentiu o sangue correr mais rápido. Marcus Sterling não estava jogando xadrez. Ele estava jogando videogame com trapaças. Ela sabia que a Atlas Capital era uma empresa sólida, talvez um pouco inchada, mas estruturalmente forte. O que a estava matando era o pânico e a velocidade da informação falsa. Ela precisava de um computador de verdade. Seu celular não era suficiente para rodar a análise que ela tinha em mente. No dia seguinte, quarta-feira, o cheiro de desespero estava misturado com o cheiro de café. As ações da Atlas Capital abriram o pregão em queda livre, mais 10%. O prejuízo acumulado já era catastrófico.
Letícia, a supervisora, estava histérica. Marina, o doutor Olavo não dormiu. Ele está insuportável. Se a imprensa ligar, você não viu nada, não ouviu nada. Entendeu? Entendi, Letícia. Marina estava com a cabeça em outro lugar. Ela tinha passado a noite em claro, mentalmente, traçando o plano de ataque de Sterling. Ela podia ver as vulnerabilidades da Atlas Capital como se fossem manchas vermelhas em um mapa. Olavo chamou uma nova reunião de emergência, agora com a presença do Conselho de Administração. Gente ainda mais velha e mais rica, a nata do mercado brasileiro. Marina foi chamada para servir as bebidas. Ela estava exausta, mas a adrenalina a mantinha alerta. A sala de reunião estava ainda mais tensa. O conselho estava exigindo respostas. Olavo, você tem que dar um jeito nisso. Nossos acionistas estão ligando para as nossas casas. O que você propõe? Queimamos capital? Pedimos um empréstimo ponte? Olavo estava visivelmente derrotado. Não podemos pedir empréstimo agora. O mercado está precificando o risco. Se tentarmos, será um sinal de fraqueza e Sterling vai dobrar a aposta. E o que fazemos? Esperamos a falência? Não. Estamos preparando uma defesa. Vamos emitir um comunicado forte à CVM, mostrando nossa saúde. E vamos tentar comprar de volta parte das ações para estabilizar o preço. O Dr. Ricardo, de risco, balançou a cabeça. Olavo, isso é jogar dinheiro fora. Eles têm mais capital que nós. Eles vão deixar você comprar. E assim que você parar, eles voltam a vender. É um ciclo vicioso. Marina estava parada perto da janela, fingindo limpar um copo. Ela ouviu a palavra-chave. Ciclo vicioso. Ela sabia que o plano de Olavo era tradicional, mas ingênuo. Ele estava jogando pelas regras, mas Sterling não estava. A solução não estava em comprar de volta, nem em comunicado burocrático. Estava em quebrar o algoritmo de desconfiança e atacar a fonte de financiamento do Sterling. Marina, sem pensar, deu um passo à frente. Um passo que era completamente proibido para uma estagiária de café. Com licença, Dr. Olavo. Todos na sala pararam e olharam para ela. Olavo franziu a testa, irritado pela interrupção. O que é, menina? O café acabou? O doutor Humberto, um dos conselheiros mais antigos e severos, tossiu. Olavo, por favor, temos assuntos sérios aqui. Marina sentiu o peso de todos os olhares. O medo de ser demitida na hora era real, mas a paixão pelo problema era maior. Doutores, me desculpem a intromissão. Eu sei que não é meu lugar, mas... Ela apontou para o tablet de Olavo, onde o gráfico de ações da Atlas Capital parecia despencar de um penhasco. O plano de recompra é uma armadilha. O Gavião Investimentos não está atacando apenas a Atlas, eles estão atacando a nossa liquidez de mercado e a percepção de risco. Houve um silêncio mortal. Olavo a encarou com os olhos semicerrados. Você está sugerindo que a estagiária de café tem um insight que nossos analistas de bilhões não tiveram? Marina engoliu em seco. A hora de manter o disfarce tinha acabado. Doutor Olavo, o Marcus Sterling não está usando apenas o short selling. Ele está usando uma tática de spoofing, coordenada com uma campanha de desinformação amplificada por IA. Se vocês olharem para as fontes que estão gerando o pânico nos investidores de varejo, verão que são perfis falsos, criados há menos de 4 meses, todos com um padrão de linguagem idêntico. O Dr. Ricardo, o chefe de risco, levantou uma sobrancelha. Ele era o único que parecia intrigado, não apenas ofendido. Spoofing? Menina, você sabe o que é spoofing? Sim, doutor. É colocar ordens de compra gigantescas para dar a ilusão de demanda e retirá-las antes que sejam executadas, apenas para manipular o preço de venda. É ilegal, mas difícil de rastrear sem a análise de alta frequência. Marina se aproximou da mesa
ignorando o olhar de fúria de Letícia, que estava na porta. O problema não é o valor da ação, mas a velocidade da queda e a falta de credibilidade da resposta da Atlas. O Sterling está contando que vocês vão reagir de forma previsível. Gastar capital. Olavo, pela primeira vez, não a chamou de menina. E qual é a sua brilhante solução, já que você entende tanto de manipulação de mercado? Marina respirou fundo. Era o momento de revelar o segredo de Oxford, mesmo que isso custasse o seu anonimato. O plano é simples, mas requer coragem e velocidade. Vocês precisam parar de se defender e atacar o ponto fraco do Marcus Sterling. O Gavião Investimentos não está usando capital próprio para esse ataque. Eles estão usando um fundo alavancado, altamente dependente de garantias. Ela gesticulou com as mãos, como se estivesse desenhando o mercado no ar. O Sterling fez essa aposta porque ele confia que a Atlas vai morrer rápido. A única maneira de pará-lo é forçá-lo a cobrir as garantias, expondo a alavancagem dele. O Dr. Humberto, o conselheiro antigo, bateu a mão na mesa. Isso é loucura. Como vamos forçar um fundo de Nova York a cobrir garantias? Vocês têm que fazer a operação inversa do short squeeze. Não comprem as ações de volta. Compra a dívida. Outro silêncio. Eles olharam para ela como se ela tivesse sugerido que eles vendessem a sede da empresa para comprar sorvete. O quê? Marina continuou, a voz firme, profissional, sem vestígios da estagiária de café. Se o Sterling está atacando as ações e a dívida, ele está usando a desconfiança sobre a solvência da Atlas para forçar a Fitch a rebaixar o rating. Se o rating cair, o valor dos títulos de dívida despenca e o Gavião lucra horrores. Mas o inverso também é verdadeiro. Onde você quer chegar? A Atlas Capital precisa anunciar imediatamente a recompra de uma fatia significativa de sua própria dívida de curto prazo no mercado secundário. Não as ações. A dívida. O doutor Ricardo, o chefe de risco, pegou uma caneta e começou a rabiscar. Ele estava processando. Se fizermos isso, limpamos uma parte do nosso balanço, sinalizamos ao mercado que temos capital de giro de sobra e, o mais importante, demonstramos que não temos medo do rebaixamento. Isso estabiliza o preço dos títulos. Marina assentiu. Exatamente. E isso tem um efeito colateral devastador no Sterling. Ele está contando com a queda dos títulos para maximizar o lucro dele. Se o preço dos títulos parar de cair ou subir, a aposta dele na dívida desmorona. Ele será forçado a realocar o capital que está usando no ataque às ações para cobrir a posição na dívida. Ele terá que tirar o pé do nosso pescoço. Olavo estava perplexo. Ele olhou para a estagiária de café, que agora parecia uma loba no meio de um rebanho de ovelhas. Você está dizendo para gastarmos milhões para salvar o rating, em vez de salvar o preço da ação. Estou dizendo para vocês atacarem a alavancagem dele. O preço da ação é apenas o sintoma. A doença é a especulação sobre a solvência. Se vocês curarem a doença, o sintoma desaparece. O Sterling tem um prazo para essa operação. Ele não pode sangrar a Atlas por muito tempo, ou ele mesmo quebra. Olavo se levantou andando em círculos. E como você sabe de tudo isso? Quem é você, afinal? A sala inteira estava esperando. O silêncio era tão denso que dava para cortar com uma faca de manteiga. Marina tirou o avental cinza, lentamente. Seus olhos, antes de estagiária submissa, brilhavam com a inteligência fria de uma predadora financeira. Eu sou Marina Pires de Almeida, Dr. Olavo, e eu não sou apenas a estagiária de café. Eu sou formada em finanças pela Universidade de Oxford e montei meu primeiro fundo de hedge aos 23 anos. Eu sei como esse jogo funciona porque eu já estive sentada do lado de lá da mesa. E eu já perdi tudo para um ataque de mercado tão sujo quanto este. O choque na sala foi físico.
O Dr. Humberto deixou cair a caneta. Olavo parou de andar, encarando-a com incredulidade. Oxford? Você estava servindo café? Eu estava recomeçando, doutor. Mas agora, se vocês me permitirem, estou oferecendo a única chance que a Atlas Capital tem de sobreviver às próximas 72 horas. Vocês precisam agir em menos de 6 horas, antes do fechamento dos mercados asiáticos. É um plano arriscado, mas é a única maneira de desarmar o Marcus Sterling sem quebrar a empresa no processo. Marina, a estagiária de café, acabava de revelar seu segredo de Oxford. E o destino de milhares de empregos na Faria Lima estava agora pendurado na ponta da sua língua. Olavo tinha que decidir, confiar na copeira ou deixar a Atlas Capital afundar. A corrida contra o tempo tinha começado. Olavo estava paralisado. Não era um choque de raiva, mas um choque de reconhecimento misturado com a incredulidade de quem acaba de descobrir que o seu motorista de Uber é, na verdade, um piloto de Fórmula 1 disfarçado. Marina Pires de Almeida. Ele repetiu o nome, saboreando a sonoridade, tentando encaixá-lo na imagem da mulher de avental cinza. E você estava aqui, servindo café. O Dr. Humberto, o conselheiro antigo, recuperou-se primeiro. Ele era da velha guarda, mas entendia que o desespero exigia medidas desesperadas. Olavo, não importa onde ela estava, importa o que ela sabe. O tempo. Você mesmo disse que temos 6 horas antes que os mercados asiáticos fechem e o pânico se generalize. Dr. Ricardo, o chefe de risco, já estava debruçado sobre a mesa, ignorando a hierarquia e o drama pessoal. Marina, volte à sua tese. Se atacarmos a dívida, qual o volume que precisamos recomprar para sinalizar liquidez, mas sem esgotar nosso colchão de capital? Marina sentiu um alívio imenso. Alguém estava ouvindo o número, não o currículo. Precisamos de um volume que seja significativo o suficiente para invalidar o argumento do Sterling de que estamos à beira da insolvência. Eu diria, no mínimo, 15% das notas de curto prazo. E tem que ser feito de forma cirúrgica, em blocos, para não inflacionar o preço de recompra. Olavo massageava as têmporas. O plano era audacioso. Arriscar o capital que tinham para tentar acalmar o mercado de títulos, em vez de defender a ação em queda. Era um movimento de contra-ataque, não de defesa. Se o plano falhar, Marina, e o mercado não reagir, nós aceleramos o nosso fim. Você entende o risco? Eu entendo o risco de não fazer nada, Dr. Olavo. E esse é de 100%. Sterling está esperando que vocês façam o óbvio, façam o impossível. Humberto se inclinou para Olavo. Olavo, nós já estamos no fundo do poço. Se ela realmente tem essa formação, se ela entende o playbook do Sterling, temos que dar o voto de confiança. O que mais nós temos a perder? Olavo olhou para Marina. A dignidade de CEO arrogante lutava com o medo da falência. Certo. Ricardo, prepare a sala de crise. Marina, você está fora do serviço de copa e no comando desta operação, sob a supervisão do Dr. Ricardo. Preciso de dados em 5 minutos. A sala de reunião se transformou em um pandemônio organizado. Os homens, antes paralisados, agora corriam. Marina, ainda segurando o avental cinza, sentiu um empurrão nas costas. Era Letícia, a supervisora de RH, com o rosto vermelho de fúria e humilhação. O que você pensa que está fazendo, Marina? Você não pode simplesmente inventar uma história dessas e... Marina se virou. E pela primeira vez, Letícia viu a Marina de Oxford, não a copeira. A voz dela era baixa, mas cortante como vidro. Letícia, eu estou salvando o seu emprego. O único café que eu quero agora é o meu, e forte. Se você quiser ajudar, pegue meu crachá e peça para a TI liberar meu acesso de nível máximo. E rápido. Letícia engasgou, incapaz de responder àquela autoridade fria e inesperada. Ela, que sempre humilhava a estagiária, agora era a mensageira.
Em 10 minutos, Marina estava sentada na cadeira giratória do Dr. Ricardo, em frente a 6 telas de monitoramento que piscavam em vermelho constante. O luxo da sala de guerra contrastava com a simplicidade do seu vestido cinza. Ricardo e sua equipe de analistas jovens, todos em pânico silencioso, olhavam para Marina como se ela fosse um alienígena. Me mostrem a estrutura da nossa dívida de curto prazo. Eu quero os vencimentos dos próximos 90 dias e a quem eles pertencem. Temos que saber quem está mais propenso a vender agora. Os analistas, acostumados a receber ordens de homens engravatados, hesitaram. A gente geralmente usa o sistema X para esse tipo de análise, mas ele é lento. Esqueçam o sistema X. Marina digitou uma sequência de comandos que pareciam hieróglifos para eles. Eu preciso de uma análise de cluster de risco. O Gavião Investimentos está usando fundos de fachada na Cayman. Se eles detêm parte da nossa dívida, eles serão os primeiros a vender para gerar o pânico. Temos que antecipar. O Dr. Ricardo observava, fascinado. A velocidade com que ela movia os dedos e a precisão técnica eram de outro mundo. Ela não estava apenas analisando dados, ela estava caçando. Marina, de onde veio essa expertise? Poucos no mercado entendem o spoofing com essa clareza. E você previu o uso da IA para a desinformação. Marina não desviou o olhar das telas. O sócio que me traiu em Londres, Dr. Ricardo, ele não era apenas um golpista de pirâmide. Ele era um gênio da manipulação de mercado. Eu passei os últimos 2 anos estudando cada movimento dele, cada tática, cada algoritmo de ataque. Eu aprendi a reconhecer a assinatura digital do predador. O Marcus Sterling é um predador, mas ele usa o mesmo manual de táticas sujas. Ele tem um ponto cego. Qual? A arrogância. Ele acredita que a Atlas Capital vai se defender de forma previsível. Ele não espera que a gente sacrifique o preço da ação hoje para salvar a solvência no longo prazo. Ele está apostando que vamos queimar capital em recompra de ações, drenando nossa liquidez. Olavo entrou na sala, acompanhado pelo Dr. Humberto. Eles haviam acabado de discutir a alocação de capital. Marina, o conselho concordou relutantemente. Estamos liberando 800 milhões. É tudo que podemos arriscar sem comprometer o fluxo de caixa do próximo mês. 800 milhões de reais. Era uma fortuna que, se usada de forma errada, selaria o destino da Atlas. Marina assentiu, fria. É o suficiente, se for usado com precisão. Ricardo, você tem que ligar para o nosso banco de custódia em Nova York. Diga que queremos recomprar os títulos de dívida de curto prazo, com vencimento em 60 dias, no mercado secundário. Não podemos ser identificados como a compradora. Compra disfarçada? Exatamente. Queremos que a transação pareça um movimento natural de um fundo de pensão conservador que está buscando estabilidade. Olavo interveio, preocupado com o prazo. Temos 4 horas para o mercado de Nova York fechar. 4 horas para agirmos, Olavo, e mais 12 horas para vermos se a nossa operação funcionou, observando a reação dos mercados asiáticos e europeus amanhã. O Sterling vai dormir achando que ganhou a batalha. A tarde na Faria Lima se arrastou em uma névoa de adrenalina e tensão. Os analistas da Atlas trabalhavam sob o comando de Marina, que ditava ordens em um jargão financeiro que fazia os veteranos piscarem. Ela estava desenhando a estratégia no quadro branco, usando termos como convexidade negativa e hedging de volatilidade implícita, transformando o pânico em um plano de batalha complexo. O Dr. Ricardo estava ao telefone, coordenando a operação de recompra de 800 milhões. Era uma dança delicada. Se comprassem muito rápido, o preço subiria demais, desperdiçando capital. Se comprassem devagar, perderiam o efeito surpresa. Marina monitorava o book de ofertas. Agora, Ricardo,
O preço dos títulos caiu mais 0,5% nos últimos 10 minutos. O sterling está forçando a barra, tentando nos fazer sangrar. Deu o primeiro bote, compra de 200 milhões de hoje. Olavo estava ao lado dela, suando. Ele era o CEO de uma empresa de bilhões, mas estava completamente refém da estratégia de uma ex-copeira de 26 anos. O que acontece quando ele perceber que estamos comprando a dívida? Ele vai ter que tomar uma decisão instantânea. Marina apontou para o monitor que mostrava a alavancagem do Gavião Investimentos. A alavancagem dele nesse bear rate é de 15-1. Ele está usando dinheiro emprestado para vender a descoberto. A cada ponto que o preço dos nossos títulos sobe, o risco dele aumenta exponencialmente. Se a Atlas parecer solvente, os bancos que emprestaram dinheiro para o sterling vão começar a pedir garantias extras. Margin call. Olavo sussurrou, entendendo o golpe. Exatamente. O nosso objetivo não é vencer o sterling financeiramente, é forçar um margin call nele. Ele terá que liquidar outras posições para cobrir o buraco, ou, o que é melhor para nós, ele terá que reduzir a aposta contra a Atlas. A primeira ordem de compra foi executada. O mercado de títulos deu um solavanco. Reação, gritou um dos analistas. Os títulos de 60 dias subiram 0,2%. Era pouco, mas era um sinal. A queda tinha parado. Próxima ordem, Ricardo. 300 milhões de dólares. Agora, com mais agressividade. Eles repetiram o processo mais 2 vezes. Quando o mercado americano fechou, a Atlas Capital tinha recomprado 800 milhões de sua dívida de curto prazo. O resultado não foi um milagre, mas foi um freio de mão puxado em alta velocidade. O preço dos títulos se estabilizou. A narrativa de insolvência iminente que o sterling estava plantando nos blogs de investimento perdeu a força. Olavo suspirou, caindo na cadeira. Conseguimos. Estabilizamos a dívida. Marina balançou a cabeça. Ela estava exausta, mas ainda tensa. Não, doutor Olavo, nós ganhamos o primeiro tempo. O sterling é um tubarão. Ele vai sentir o cheiro de sangue e vai contra-atacar. Ele vai perceber que quem está no comando agora não está jogando pelo manual. A noite foi longa. Marina e a equipe de risco dormiram, ou tentaram dormir, em sofás na sala de crise. Olavo ficou. A confiança que ele tinha perdido em si mesmo, ele depositava agora na ex-copeira. Por volta das R$ 23, horário de Brasília, os mercados asiáticos começaram a abrir. A primeira notícia veio de Hong Kong. As ações da Atlas Capital, que estavam em queda livre, abriram estáveis, com uma leve tendência de alta. O ataque de pânico não se espalhou como Sterling esperava. O algoritmo de desinformação dele parou de funcionar. Marina apontou para um gráfico que rastreava o volume de notícias negativas sobre a Atlas. O mercado asiático é muito sensível à solvência. Quando viram que a Atlas estava recomprando a própria dívida, entenderam a mensagem. A empresa tem caixa. A vitória era pequena, mas saborosa. Eles tinham sobrevivido à primeira noite. Mas, às 3 da manhã, Marina sentiu o contra-ataque. Olhem isso. Ela apontou para o feed de notícias de Singapura. O Gavião Investimentos não está atacando a dívida de novo. Ele está atacando a nossa subsidiária de logística, a Atlas Log. Olavo se levantou, alarmado. Atlas Log era a parte mais rentável da holding. Como assim? Ele está usando o mesmo algoritmo de desinformação, mas agora focado em boatos de que a Atlas Log está sendo investigada por práticas anticompetitivas. O objetivo dele é forçar a venda da subsidiária a um preço de banana, desvalorizando o resto da holding. Sterling não podia mais usar o medo da falência, então ele estava usando o medo da investigação e da desvalorização de ativos. O predador estava mudando a tática. Ricardo, qual o valor de mercado da Atlas Log?
aproximadamente 3 bilhões. Se ele conseguir forçar uma venda sob pânico, perdemos no mínimo 40% desse valor. Marina sabia que eles não podiam mais se dar ao luxo de se defender. Eles precisavam de um nocaute. Nós temos que expor o Sterling. Não podemos apenas reagir. Temos que mostrar ao mercado quem ele realmente é e forçar os reguladores a agirem. Olavo estava hesitante. Expor um fundo de Nova York era perigoso. Se fizermos isso e errarmos, eles nos processam por difamação e a Atlas Capital afunda de vez. Nós não vamos errar. Marina pegou o celular de Ricardo. Eu sei exatamente onde procurar as evidências do spoofing e da manipulação de IA. Mas eu preciso de acesso a um sistema de análise de dados que só a Atlas tem, o Atlas Sentinel. O Atlas Sentinel era um sistema de inteligência de mercado interno, extremamente caro e complexo, usado apenas pelos diretores para análise estratégica de longo prazo. Você sabe usar o Sentinel? É um sistema proprietário. Marina sorriu, um sorriso cansado, mas confiante. Eu o usei em Oxford, Dr. Olavo. Ele foi desenvolvido por um dos meus professores. Aquele era o segundo segredo de Oxford. Não era apenas o diploma, era o conhecimento de ferramentas de ponta que nem mesmo os executivos da Faria Lima sabiam manusear. Na manhã de quinta-feira, o clima na Atlas Capital havia mudado. As ações ainda estavam em baixa, mas a queda tinha diminuído. A esperança, um sentimento raro naquele ambiente, começava a circular. Olavo havia dado o acesso total a Marina. Ela passou as últimas 4 horas mergulhada no Atlas Sentinel, rastreando as ordens de compra e venda de alta frequência que vinham dos fundos de fachada do Gavião Investimentos. O spoofing era difícil de provar, pois as ordens eram retiradas em milissegundos. Mas o Sentinel, com seus algoritmos avançados, conseguia traçar o padrão exato de entrada e saída das ordens, ligando-as diretamente a um grupo de IPs controlados por uma única entidade, o Gavião Investimentos. Bingo! Marina finalmente disse, puxando o ar. Olavo, Ricardo e Humberto se apinharam ao redor da tela. O que você encontrou? Eu tenho a prova do spoofing. Eles colocaram ordens de compra de 500 milhões na nossa dívida, exatamente às 14 horas de ontem, e retiraram em 200 milissegundos. Foi um movimento puramente manipulativo, destinado a criar uma falsa alta que eles usariam como pretexto para vender a descoberto logo depois. E a desinformação? A IA que eles estão usando para plantar notícias falsas sobre a Atlas Log é rastreável. Ela está hospedada em um servidor em Varsóvia, mas a chave de licença é a mesma que o Gavião Investimentos usou em uma disputa de aquisição na Alemanha há 6 meses. É a digital de Marcus Sterling. Marina tinha o dossiê. Ela tinha a prova irrefutável de que a Atlas Capital não estava sofrendo uma crise de mercado, mas um ataque criminoso e coordenado. Olavo, nós temos que usar isso imediatamente. Se esperarmos, o ataque à Atlas Log vai se consolidar. Olavo agora não tinha mais dúvidas. A estagiária de café era, de fato, a única esperança. Qual é o plano de comunicação? Não podemos ir à CVM e ao regulador americano apenas com um achismo. Temos que dar o bote. Vamos anunciar uma aquisição. Ricardo franziu a testa. Aquisição? Nós estamos quase falidos, Marina. Como vamos anunciar uma aquisição? Não é uma aquisição grande. É uma aquisição simbólica, mas estratégica, que anula a narrativa do Sterling sobre a Atlas Log. Marina explicou rapidamente. O Sterling está dizendo que a Atlas Log está com problemas de compliance e que vamos ter que vender. Nós vamos comprar uma pequena, mas disruptiva, empresa de tecnologia de rastreamento de logística que usa blockchain para garantir a transparência da cadeia. E qual o efeito disso? O efeito é duplo. Primeiro, nós damos um atestado de compliance à Atlas Log,
provando que estamos investindo em transparência e não vendendo. Segundo, e mais importante, nós desviamos o foco do mercado. Todos os olhos estarão na nossa aquisição tecnológica e não no ataque do Sterling. Marina olhou para Olavo, os olhos brilhando com a urgência do momento. E enquanto o mercado estiver distraído, Olavo, você vai ligar para o presidente da Fitch e para o regulador americano, SEC. Você não vai pedir ajuda. Você vai entregar o dossiê completo, com as provas de manipulação, o spoofing e a IA. Você vai dizer que a Atlas Capital está sendo vítima de um ataque ilegal e que temos as provas. Olavo engoliu em seco. Era o movimento mais arriscado de sua carreira. Se o regulador não levasse a sério, ele estaria expondo a empresa a processos ainda maiores. Isso é declarar guerra ao Marcus Sterling. Ele declarou guerra a vocês há 3 dias. Se você não revidar agora, ele vai ganhar. O que você escolhe, Olavo? Ser a vítima de um predador ou ser o caçador que vira o jogo? Olavo bateu a mão na mesa, a arrogância transformada em determinação. Eu escolho o caçador. Ricardo, prepare a nota de aquisição. Marina, prepare a apresentação para a SEC. Vamos dar um show. A notícia se espalhou pela Faria Lima como um raio. Na hora do almoço de quinta-feira, a Atlas Capital, a empresa que todos achavam que estava à beira da falência, anunciou a aquisição da TrackChain, uma startup de logística digital. O valor era relativamente baixo, 50 milhões. Mas a mensagem era poderosa. A Atlas estava viva, investindo e confiante no futuro de sua subsidiária. O mercado reagiu com surpresa. A ação subiu 3% imediatamente. O pânico parou. Enquanto a fumaça dessa manobra de relações públicas subia, Marina, Olavo e Ricardo estavam em uma sala escura, em uma teleconferência ultra secreta com os advogados da Atlas em Nova York. E, crucialmente, com o regulador da SEC. Marina apresentou as telas, o código, os rastros de IPs e a ligação direta entre o spoofing e o Gavião Investimentos. Ela não usou jargão complexo. Ela usou a linguagem da lei. Senhores, o Gavião Investimentos não está operando com base na análise fundamentalista da Atlas Capital. Eles estão operando com base na manipulação de preço e na criação de pânico via IA. Temos a prova digital. Estamos pedindo que vocês investiguem o uso de fundos alavancados do Gavião para esta operação, o que, sob a regra 10b-5, constitui fraude de mercado. A sala ficou tensa. A resposta do regulador seria o ponto de virada. O advogado da SEC, uma voz seca e sem emoção, respondeu: a evidência que a Atlas Capital apresentou é inédita em sua precisão. Vamos abrir uma investigação imediata e solicitar os registros de transação do Gavião Investimentos. Olavo desligou a conferência tremendo. Marina, você conseguiu. Eles estão investigando. É só o começo, Dr. Olavo. O Sterling vai saber em minutos que ele foi denunciado. E ele não vai deixar barato. Ele vai tentar um último e desesperado movimento. Eles não tiveram que esperar muito. Cerca de 1 hora depois, o Dr. Ricardo recebeu um alerta em seu sistema. Olavo! O Sterling está liquidando! Ele está vendendo todas as suas posições na Atlas Log e nas ações da Atlas Capital. Ele está fugindo? Não completamente. Ele está saindo da posição alavancada para evitar o margin call e a investigação da SEC. Mas ele não está saindo no prejuízo. Ele vai conseguir fechar a aposta dele com um lucro pequeno, mas o suficiente para não quebrar. Marina balançou a cabeça. Ele é rápido. Ele está minimizando o dano, mas a Atlas sobreviveu. O ataque acabou. O pânico tinha sido revertido. A notícia da investigação da SEC contra o Gavião Investimentos, mesmo que não fosse pública, circulava nos corredores de Wall Street e Faria Lima. Ninguém queria ser associado a um fundo sob investigação por manipulação. No fechamento do pregão de quinta-feira,
As ações da Atlas Capital subiram 10%, recuperando metade da perda catastrófica dos dias anteriores. Olavo estava na sala de crise, olhando para Marina, que voltava a parecer apenas cansada. A estagiária de café tinha salvado a Atlas Capital. Marina, você não apenas nos salvou, você nos deu uma aula. Eu te devo tudo. O que você quer? Marina olhou para as telas, para os gráficos que voltavam a ficar verdes e para o Olavo, que finalmente a via como uma igual. Eu quero o que me é de direito, doutor Olavo. Ela não estava falando de um aumento de salário ou de um cargo de analista júnior. Eu quero uma mesa, eu quero um computador que funcione e eu quero o cargo de diretora de estratégia e risco, com total autonomia para reestruturar o balanço da empresa e implementar defesas contra ataques futuros. Olavo não hesitou. Feito. Você começa amanhã e eu dobro o salário que você quiser. Marina sorriu, um sorriso genuíno que não era colado com superbonder. Eu aceito, mas tem mais uma coisa, doutor Olavo. Olavo a incentivou a continuar. O meu antigo sócio, o homem que me traiu em Londres, ele trabalha com o Marcus Sterling. Ele é o cérebro por trás da IA de desinformação. O Sterling pode ter fugido, mas o meu trabalho não acabou. Eu preciso de recursos e da sua confiança para ir atrás dele. Eu não vou apenas reconstruir a Atlas Capital. Eu vou limpar o meu nome. Olavo olhou para a mulher que tinha perdido tudo e, em 3 dias, recuperou a dignidade e a fortuna de uma holding inteira. Ele viu a promessa de uma caçada. Considere feito, diretora Marina. A Faria Lima é o seu novo campo de batalha. Mas antes, por favor, me sirva um café. E capricha, hein? Marina riu. Ela pegou o avental cinza que estava jogado no chão e o amassou. Não mais, doutor Olavo. Eu sou a diretora de estratégia. O café agora, o João que serve. E assim, a estagiária de café se transformou em uma executiva de Oxford, pronta para a vingança e para o resgate final da Atlas Capital. O jogo tinha acabado de ficar sério, mas ainda faltava o último ato, enfrentar o predador que a roubou e garantir que a Atlas estivesse à prova de balas. A Faria Lima acordou na sexta-feira com o cheiro de vitória, misturado com o cheiro de asfalto quente. A Atlas Capital não tinha caído, pelo contrário. Depois do choque da aquisição surpresa e dos boatos que circulavam sobre a investigação da SEC contra o Gavião Investimentos, as ações da holding tiveram um salto de 15% na abertura do pregão. O mercado estava precificando a sobrevivência e, mais importante, a nova gestão de risco. Olavo não perdeu tempo. A sala de crise foi rapidamente convertida no novo escritório de Marina. Não era um escritório modesto, era um canto de poder, com janelas panorâmicas que davam para a cidade inteira e um computador que parecia saído de um filme de ficção científica. Marina, vestindo agora um blazer de corte impecável que ela havia resgatado do fundo do armário, sinalizando o fim do disfarce, estava sentada à sua nova mesa. Ela não estava celebrando, estava trabalhando. Doutor, Ricardo, quero um relatório completo sobre a exposição de crédito da Atlas nos próximos 12 meses. Esqueça o que o Gavião fez. Vamos nos defender do próximo predador. Dr. Ricardo, o chefe de risco que agora parecia um discípulo fervoroso, assentia a cada palavra. Sim, diretora Marina, preparando agora. Olavo entrou na sala com um sorriso que parecia ter tirado 10 anos de seu rosto. Diretora Marina, o João trouxe seu café, exatamente como você gosta. João, o ex-estagiário de papelada, estava ali segurando a xícara com as 2 mãos, visivelmente nervoso. Ele não estava servindo café, estava prestando honras. Obrigado, João. E Letícia? João pigarreou. A Letícia está, no V8 andar, diretora, reorganizando os arquivos. Marina sorriu levemente. A hierarquia da Faria Lima havia sido reescrita, e o universo por um momento parecia justo.
Olavo, nós estabilizamos a Atlas, mas a guerra não acabou. Marcus Sterling está ferido, mas não morto. E o mais importante, o homem que me traiu em Londres está por trás da tecnologia que ele usou. Eu preciso ir atrás dele. Olavo cruzou os braços. E como vamos encontrá-lo? Aquele seu ex-sócio, Eduardo Vasconcelos, sumiu do mapa há 2 anos. O nome dele é Eduardo Vasconcelos. E ele não sumiu. Ele se disfarçou. Ele é o cérebro que criou o algoritmo de desinformação para o Sterling. E eu sei como ele pensa. Marina virou o monitor para Olavo. E o Atlas Sentinel nos deu a digital de Sterling no spoofing. Mas eu usei a ferramenta para ir mais fundo. Eu não estava procurando apenas pelos IPs do Gavião. Eu estava procurando por um padrão de financiamento específico que Eduardo usava para lavar o dinheiro do golpe em Londres. Ela apontou para uma complexa teia de empresas offshore, registradas em ilhas, que só existem para esconder fortunas. Eduardo sempre usou o mesmo esquema de mascaramento. Uma estrutura de confiança em Malta que ele pensava ser à prova de balas. Ele usou essa mesma estrutura para financiar o desenvolvimento da IA que atacou a Atlas Log. Ele ligou o crime antigo ao crime atual. Olavo assobiou. Ele foi descuidado? Não, ele foi arrogante, Olavo. Ele achou que ninguém no Brasil teria a capacidade de traçar a origem do dinheiro através de Malta. Marina sentiu a adrenalina da caçada. A vingança não era apenas pessoal, era profissional. Era a chance de provar que a tragédia de Londres não a definia. O que você propõe? Nós temos o dossiê da SEC. O regulador americano está focado no spoofing do Sterling, mas nós vamos dar a eles um alvo ainda maior. Marina explicou seu plano com a precisão de um cirurgião. Se provarmos que o dinheiro usado para financiar a manipulação de mercado do Sterling tem origem em um esquema de fraude global anterior, o golpe de Londres. Isso transforma o ataque à Atlas Capital de uma simples manipulação de mercado para uma conspiração criminosa internacional. E como isso nos ajuda? Isso força a SEC e o Ministério Público Britânico a agirem em conjunto, Olavo. A prioridade deles será congelar os ativos de Eduardo, não apenas multar o Sterling. E o único lugar onde esses ativos estão acessíveis é na estrutura de confiança de Malta. Marina passou o final de semana mergulhada em códigos e regulamentações internacionais. Ela não estava apenas salvando a Atlas, ela estava montando o caso de sua própria defesa moral. Na segunda-feira, a Faria Lima fervia com os rumores de que a Atlas Capital estava prestes a se recuperar totalmente. Os analistas de mercado estavam perplexos com a rapidez da reação da holding. Naquele dia, Marina fez sua primeira apresentação oficial como diretora de estratégia, reunindo Olavo, Ricardo e o Dr. Humberto, o conselheiro que havia se tornado seu maior defensor. Ela não estava apresentando um plano de negócios, estava apresentando um plano de ataque legal e financeiro. Olavo, nós vamos usar os 800 milhões que separamos para a recompra da dívida de curto prazo. Não vamos gastá-los, vamos usá-los como garantia. Garantia para quê? Para um swap de risco de crédito. É uma manobra complexa, mas essencial. Se a SEC e a Inglaterra agirem para congelar os ativos de Eduardo em Malta, o sistema financeiro global pode ter um pequeno solavanco. Nós vamos nos proteger enquanto forçamos a liquidação dos ativos dele. A ideia era forçar a queda final de Eduardo Vasconcelos, garantindo que ele não pudesse mais operar no mercado. No final da tarde, Marina, Olavo e a equipe jurídica da Atlas Capital enviaram um pacote de informações criptografadas para a SEC e para a Autoridade de Conduta Financeira, FCA, em Londres. O dossiê não falava apenas sobre o ataque à Atlas. Ele desvendava a estrutura de lavagem de dinheiro de Eduardo Vasconcelos, ligando-o diretamente a Marcus Sterling e ao uso de fundos ilícitos para operações de manipulação em 2024. A reação foi imediata
e sísmica. Na manhã de terça-feira, antes da abertura dos mercados europeus, a FCA de Londres anunciou uma ação coordenada com a SEC e as autoridades de Malta, resultando no congelamento preventivo de centenas de milhões de dólares em ativos ligados a fraudes financeiras globais. O nome de Eduardo Vasconcelos não estava na manchete, mas os detalhes da estrutura de confiança de Malta que Marina havia identificado estavam explícitos no comunicado. Marina assistiu ao noticiário financeiro em sua nova sala com o Olavo ao lado. Ele está quebrado, Olavo. Não apenas financeiramente, mas exposto. Ele perdeu o escudo de anonimato. E o Sterling? O Sterling está sob pressão máxima. A investigação contra ele se aprofundou e agora tem um componente criminal. Ele vai ter que passar meses se defendendo nos tribunais e o Gavião Investimentos vai perder a credibilidade. O custo de ser um predador subiu demais. A vitória corporativa estava selada. A Atlas Capital, com Marina no comando estratégico, não apenas sobreviveu, mas emergiu mais forte, com uma nova reputação de resiliência e inteligência de mercado. A última peça do quebra-cabeça era a mais importante para Marina. Seu nome. 3 dias depois, Olavo recebeu uma ligação do seu advogado em Londres. Ele colocou no viva-voz e Marina se inclinou para ouvir. Doutor Olavo, a FCA acaba de emitir uma nota. Com base nas novas evidências fornecidas pela Atlas Capital, a investigação sobre o fundo gerenciado por Marina Pires de Almeida há 2 anos foi formalmente reaberta e concluída. O advogado fez uma pausa dramática. O comunicado oficial confirma que a senhora Almeida foi uma vítima de fraude complexa, orquestrada por Eduardo Vasconcelos. O nome dela está totalmente limpo, doutor. E a FCA está emitindo um pedido formal de desculpas pela lentidão do processo. Marina fechou os olhos. Não houve gritos nem lágrimas, apenas um profundo, silencioso alívio. O peso de 2 anos de humilhação e anonimato tinha sido retirado de seus ombros. Olavo desligou o telefone e olhou para Marina, que agora parecia ter recuperado a luz que o escândalo de Londres havia apagado. Parabéns, Marina. Você não apenas salvou a Atlas Capital, como salvou a si mesma. Eu só usei o meu conhecimento, Olavo. O conhecimento que eu achei que tinha perdido. E o que acontece agora? Você fica? Ou você volta para Londres para abrir outro fundo? Marina foi até a janela, observando o caos organizado da Avenida Faria Lima. O sol de São Paulo era forte, diferente da névoa fria de Londres. Eu fico, Olavo. Londres me ensinou a jogar o jogo, mas a Faria Lima me ensinou que eu não preciso do champanhe francês para ser poderosa. Eu preciso apenas da verdade e de uma boa conexão com o Atlas Sentinel. Ela se virou, com o sorriso de uma diretora, de uma estrategista, de uma mulher que tinha reconquistado seu lugar no topo. A Atlas Capital tem muito trabalho pela frente. Precisamos de uma reestruturação de risco que garanta que nenhum Sterling ou Eduardo da vida consiga nos derrubar de novo. Eu vou transformar essa empresa em um bunker financeiro. Olavo assentiu, orgulhoso. E o que faremos com a sala de reunião que você usou para dar o bote? Marina considerou por um momento, pensando no lugar onde, vestida de estagiária, ela havia revelado seu segredo de Oxford. Mantenha-a como a sala de crise. Mas mude o nome. Chame-a de Sala Marina Pires de Almeida. E Olavo, me faça um favor. Diga, mande tirar aquele carrinho de café da copa do andar executivo. Eu não quero que ninguém mais aqui subestime a pessoa que está empurrando ele. Olavo riu, um som sincero e aliviado. Feito, diretora. Está na hora de almoçar. Vamos a um lugar decente. Nada de quentinha hoje. Marina pegou sua bolsa e se preparou para sair. Ela sabia que a história dela na Faria Lima estava apenas começando. Ela chegou servindo café, humilhada e anônima.
Ela saiu como a diretora que, com a inteligência de Oxford e a garra brasileira, não apenas salvou milhares de empregos, mas provou que, no mercado financeiro, a verdadeira força não está no capital inicial, mas na capacidade de prever o próximo movimento do predador. E o jogo finalmente era dela.